Bom dia! Veja agora os destaques da edição de hoje do SBT Rio Manhã. Exclusivo, o ex-governador do Rio de Janeiro é preso pela Polícia Federal. Garotinho revela também ter provas de que Cabral armou contra ele. Confeitaria da Baixada Fluminense lançou um panetone totalmente diferente. Quer saber mais sobre ele? Fique ligado que o SBT Rio Manhã volta depois dos comerciais. Rio dessa sexta, tudo sobre a estreia de Tite na seleção, o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil, a expectativa para a rodada do Brasileiro. Não percam logo após o horário político, 1h10 da tarde, eu tô te esperando. SBT Rio Manhã, oferecimento Sistema Fê Comércio do Rio de Janeiro. Voltamos do intervalo comercial. Seja muito bem-vindo, você está no SBT Rio Manhã. Olha, a polícia recuperou uma carga roubada na comunidade do Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Houve uma intensa troca de tiros, a nossa equipe acompanhou tudo isso com exclusividade. Acompanhe. Intenso confronto no complexo do Lins. Policial avisa que a carga foi recuperada. Mesmo assim, a tropa ainda enfrenta a resistência dos traficantes. Desesperados moradores correm para se proteger. A mobilização da polícia começou por volta das 7 horas da manhã. Policiais militares se espalharam em diversos pontos estratégicos na tentativa de recuperar a carga roubada pelos traficantes. No meio do caminho, 2 suspeitos foram detidos. Segundo a polícia militar, eles estavam tentando fugir da favela. Dezenas de policiais militares entraram no complexo do Lins para resgatar o motorista. A vítima foi encontrada em estado de choque. Eu não sabia se eu descia do caminhão, corria também, com medo de correr e a polícia achar que eu era bandido também e me atirar. Eu me agachei debaixo do assoalho do caminhão, dentro da cabine e fiquei. O motorista carregava esta carga de óleo de soja quando foi surpreendido pelos traficantes. 5 a 6 pessoas armadas, com pistola, fuzil. Como é que eles chegaram? Para, desce, para, abre a porta, abriu, entrou um dentro do meu caminhão, segue o carro. Eu segui. Foram quase 2 horas sob a mira dos criminosos. O pânico aumentou na hora que eu cheguei aqui, porque eles não têm organização, era um falando uma coisa, outro falando outra coisa e sabe, e aquela, o psicológico eles abala muito, né? Ruas foram fechadas. Este veículo blindado quebrou antes de entrar nas favelas. Um outro veículo blindado foi acionado para ajudar na ação. Na parte alta do complexo do Lins, uma surpresa: outras cargas roubadas. De dentro do caveirão da unidade de polícia pacificadora, homens do grupamento de intervenção tática dão cobertura, enquanto os demais policiais fazem um cinturão de segurança para ajudar no resgate à carga. Aqui são várias caixas de batatas, ali na frente, sucos e atrás, bebidas alcoólicas que foram abandonadas pelos traficantes. A carga foi abandonada na parte alta do Morro do Gambá, uma das comunidades violentas do complexo do Lins. Daqui, a mercadoria seria distribuída para o comércio ilegal. Parte da carga foi escondida nesta estação de tratamento da SEDAI. O local também funciona como um dos pontos de venda de drogas, onde traficantes costumam ficar concentrados. De acordo com os policiais militares, os bandidos usaram aquela moto para abordar o motorista que estava na carreta e seguiram até a parte alta do morro. Atrás da estação, uma imagem que impressiona ainda mais. A gente vê vários carros no meio do caminho e aqui atrás, peças de veículos que foram roubados.
O complexo do Lins é formado por dezenas de favelas. A região é uma das mais violentas da zona norte do Rio e virou reduto de cargas roubadas. Alexandre diz que nasceu de novo, mas vai ser difícil esquecer as cenas de terror. Se eu descrever para você o que eu senti, não é pouco. Exclusivo. Jornalismo do SBT Rio conseguiu uma entrevista exclusiva com o ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho. Nessa mesma entrevista, ele revelou em detalhes de quem dava as cartas dentro do presídio de Benéfica e diz também ter provas de que Cabral armou contra ele. Acompanhe a reportagem. Antony Garotinho publicou um bilhete que afirma ter recebido, no dia em que chegou ao presídio de Benfica, a mensagem manuscrita, que diz o seguinte: Cabral falou para o coronel Erir dar um jeito em você. Sauer colocou um policial armado lá dentro. Coronel Erir Ribeiro é o diretor da Secretaria de Administração Penitenciária, responsável também pela cadeia de Benfica, onde estão presos o ex-governador Sérgio Cabral e os deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo, além de vários acusados de desvio de verbas do governo do estado. Em outro trecho, a pessoa que escreveu pede para Garotinho ter cuidado com a comida e alertar os agentes penitenciários para visitarem as celas vazias da Galeria B, onde Garotinho ficou preso antes de ser transferido para Bangu 8. O bilhete foi entregue à polícia para verificar a autenticidade dele, através do exame de grafia dos presos. Na próxima quinta-feira, Garotinho vai fazer o retrato falado do homem que afirma ter entrado na cela dele. Olha, eu tenho certeza que eu estou falando a verdade. E tanto isso pode ser comprovado que até hoje não foi apresentado o retrato falado e nem sequer o laudo das câmeras. Nessa entrevista exclusiva ao SBT Rio, Garotinho diz que tem convicção que foi Sérgio Cabral que mandou um homem até a cela dele. Quem mandou me agredir foi Sérgio Cabral. O senhor tem certeza? Tenho certeza. A prova comprova isso? Comprova. Segundo o ex-governador, o agressor seria um homem de cabelos claros, de cerca de 1,70 m, aparentando ter 35 anos de idade. Foi esse homem que teria batido na perna dele com um bastão e pisado o salto do sapato no pé de Garotinho, causando uma fissura óssea. O agressor também teria feito ameaças de morte, supostamente ordenadas por Sérgio Cabral. E por que eu fui levado de onde eu estava, um setor onde tinham 40, 50 pessoas que não tem nada a ver com Lava Jato, e fui colocado justamente num lugar onde não tinha ninguém, só tinha eu. Por quê? O advogado de Garotinho chegou a divulgar fotos das lesões sofridas pelo ex-governador. As câmeras do presídio de Benfica, divulgadas pela SEAP, não registraram ninguém entrando na cela. Mas as imagens não são contínuas. Existe um intervalo grande de tempo, que, segundo a SEAP, se justificaria porque as câmeras são ativadas por sensores de movimento. Garotinho acusa a Secretaria de Administração Penitenciária de editar as imagens para excluir o momento da agressão. O ex-governador também cobra o resultado da perícia feita nas câmeras para saber se houve ou não manipulação de imagens. Quem é a vítima nesse processo todo? A vítima? A vítima sou eu. Isto tudo está acontecendo por causa da notícia crime que eu apresentei no ano de 2012 e reapresentei em 2014, denunciando Sérgio Cabral, preso, Adriana Anselmo, presa, Sérgio Cortes, preso, Wilson Carlos, preso, Carlos Emanuel Miranda, avestruz, preso, Bezerra, preso. E todas essas pessoas que foram presas, elas foram denunciadas por mim em 2012. Está tudo documentado, aqui não é conversa fiada. Essas pessoas serão ou não punidas por isso que estão fazendo? Porque eu podia ter morrido. O cara apontou uma arma para mim. Ele me agrediu dentro de um presídio. Isso não pode ficar assim. O senhor tem munição para ir até o fim? Eu não tenho munição, eu tenho documento. Reportagem especial só aqui no SBT Rio. Exclusivo. Uma reportagem especial revela
como era feita a divisão da verba da educação de Mesquita entre vereadores. Acompanhe. A viagem de um grupo de vereadores de Mesquita para participar de um suposto evento em Fortaleza, em pleno recesso, continua cercada de mistérios. Os vereadores ainda não apresentaram comprovantes das despesas e nem informaram o quanto teriam recebido de diárias com dinheiro público. Segundo fontes ouvidas pelo SBT Rio, cada um recebeu cerca de R$10 mil para ficar 4 noites neste hotel na capital cearense. Você sabe se eles saíram há muito tempo? Não sei, ó. Eles estão hospedados aí, né? Então, assim, Joelson, Luiz Carlos e Leide Van José. Marcelo dos Santos, deixa eu ver aqui. Marcelo dos Santos, é outro apartamento, 1206. O presidente da Câmara Municipal, Marcelo Biriba, evitou dar entrevistas à reportagem do SBT Rio, mas postou uma mensagem no Facebook, admitindo a viagem. Não são verdadeiras essas matérias que estão sendo vinculadas. A respeito do Congresso, ao qual eles vêm falando nas mídias, nas emissoras, é verdade. Nós fomos viajar, fomos a trabalho, fomos nos qualificar. O suposto congresso se resume a um pequeno grupo de participantes, numa sala, que seria do hotel, em Fortaleza, conforme fotos enviadas pelo vereador Lidervan da Silva José, o Vandinho da Gráfica, que também é policial militar. Além de Vandinho, aparecem os vereadores Pebo Pinheiro, Russo do Radiador e Professor Max. Nesta outra está o presidente da Câmara, Marcelo Biriba. Um detalhe curioso chamou a atenção da reportagem. Durante a data do Congresso, Vandinho postou num grupo de WhatsApp que não poderia participar de um jogo de futebol em Mesquita, porque estava em Resende, no interior do Rio. A postagem foi feita no dia 16, mas o vereador enviou ao SBT Rio o canhoto do cartão de embarque de voo de volta para o Rio, com a data de chegada no dia 17 de dezembro. O seminário em Fortaleza era sobre o papel do gestor público no combate à corrupção. Uma das aulas era justamente sobre o que faltou aos vereadores: transparência. Esse congresso foi para me adquirir conhecimento que o povo possa ter um vereador aqui que o represente de fato e de verdade. Se tiver outro congresso, farei de novo, se for da matéria condizente e boa para ser aplicada no município, para que a gente fiscalize o executivo, farei de novo, farei novamente. De que maneira o dinheiro público foi gasto nas diárias, nas hospedagens, nas despesas aéreas? O dinheiro foi gasto como em qualquer, teve uma pesquisa de preço, foi feita uma pesquisa de preço e a gente recebe essas diárias e os custos vão ser colocados no portal da transparência. Eu garanto que dentro de 30 dias vou conversar com o presidente desta casa e vai ser colocado no portal da transparência. Outro lado que intriga é que apenas 5 dos 12 vereadores de Mesquita foram convidados a participar do suposto curso de capacitação. Justamente é o grupo ligado ao ex-prefeito Gelsinho Guerreiro, que responde processo criminal por enriquecimento ilícito e teve as contas de 2016 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Este vereador, que não faz parte do grupo, é o vice-presidente da Comissão de Finanças da Câmara. Ele nunca ouviu falar do suposto congresso e nem foi convidado a participar. Não tivemos acesso a nada. A gente só soube da viagem depois que já estava sendo realizada. Então, essa transparência faltou não só para a gente, como também para a população. O gasto, como foi conduzido, o porquê da viagem, tem que ser colocado na transparência, porque o povo tem que ver o que está acontecendo e como nós também, que somos situações, não temos acesso a nada. A gente só soube depois que houve a viagem. A gente não participou. Não é constrangedor? Com certeza, até porque uma casa legislativa com 12 vereadores, o certo seria os 12 estarem cientes de tudo. Mas como a gente não tem a transparência nem com a gente, imagine com o povo. Agora vem a surpresa.
Ao pesquisar a empresa que organizou a viagem, o SBT Rio se depara com o nome do empresário Clécio Múcio Drummond, um dos donos da Qualificar, Capacitação e Treinamento, que fica neste endereço em Belo Horizonte. Clécio já foi condenado pela Justiça de Minas Gerais por fraude envolvendo vereadores da cidade mineira de São José da Lapa. Segundo a denúncia do Ministério Público, os políticos receberam as diárias de forma antecipada e não prestaram contas das despesas em supostos congressos pelo país. Por coincidência, um dos destinos foi Fortaleza. 8 vereadores foram condenados em 2015 a ressarcir os cofres públicos em mais de R$400 mil e tiveram os direitos políticos suspensos por 8 anos. O mesmo empresário também foi denunciado por montar uma viagem fictícia para vereadores da cidade de Ipatinga engordarem os salários com diárias. Mais uma vez, a cidade escolhida foi Fortaleza. E o período coincide com a viagem que teria sido feita pelos vereadores de Mesquita, em pleno recesso de fim de ano. Na semana passada, o SBT Rio também mostrou a falta de transparência nos contratos da Câmara. Os negócios são feitos até com empresas investigadas pela Delegacia Fazendária, suspeitas de serem fantasmas. Os endereços de uma empresa de informática e de uma de refrigeração registrados na junta comercial não batem com o que a nossa reportagem encontrou nos locais. O vereador Vandinho, que representa o povo na fiscalização dos atos públicos, diz que isso não é problema dele. Não cabe aqui eu, vereador, sair daqui para fiscalizar uma empresa, não sei aonde, fora aqui, ó, fora do município. Os custos serão colocados na internet? Também, vai colocar os salários, funcionalismo, tudo será colocado na internet? A população terá acesso àquilo que ela paga como imposto e aquilo que é revertido nos seus gastos? Meu amigo, eu não posso responder pelo presidente, eu só vou responder por questão as viagens vai ser colocado no portal da transparência. Agora, o presidente desta casa é o vereador Marcelo Biriba. Eu não posso atropelar ele. Quem dá diretriz, quem dá a norma dessa casa é o presidente. Eu, como primeiro secretário da Câmara, eu não tenho acesso às contas, a pagamentos de conta de luz, de água, de empresas, de nada. Eu sou impedido a ter acesso a isso tudo. Você não sabe quanto a Câmara gasta de telefone, por exemplo? Não, senhor, não tenho ciência. Água? Não, senhor, não tenho ciência. Luz? Também não. Contratos, licitações? Também não tenho conhecimento de nada. Prestadores de serviço? Também não tenho conhecimento. Nenhuma licitação? Nenhuma licitação. A confeitaria na Baixada Fluminense resolveu inovar neste Natal. A confeitaria resolveu fazer um panetone totalmente diferente de tudo que você já viu. Olha só, e está curioso para saber como é aí na sua casa, né? Já sei, você deve estar muito curioso, hein? Então, acompanhe comigo mais uma reportagem que vai deixar você de água na boca. Uma delícia natalina em tamanho gigante. O tradicional panetone chama a atenção nesta confeitaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Deve ser muito gostoso. Chocolate bem pesado aí. Bonito. Bonito de se ver. Vontade de comer. Segundo o fabricante, este é o maior panetone do Brasil. Nós pensamos na família brasileira, né? Todo mundo junto na mesa, sentado, conversando no Natal, confraternizando, nós pensamos nisso. Ou seja, um panetone desse não vai ter briga por pedaço, né? Não, com certeza não. Mesmo se a família for grande. Exatamente, não, vai dar para todo mundo. Tanta gostosura é feita artesanalmente, um processo minucioso que requer tempo e muita atenção. O forno sim é que é o grande segredo. Ele tem que ter todo o tempo de forno para que ele perca a umidade e que ele não perca toda a umidade, mas que ele mantenha também uma umidade para que ele fique bem cremoso, bem macio. Depois que sai do forno, chega a tão esperada hora, rechear o mega panetone. Haja chocolate, uma tentação.
São 5 quilos de panetone, metade de massa e a outra metade só de chocolate. Aliás, vários tipos de chocolate. Tem chocolate belga, meio amargo, brigadeiro. Olha, vamos pesar aqui. É até difícil do chefe carregar o panetone. Vamos ver quanto que a balança aponta. 5 quilos, 220 gramas de pura delícia. De pura delícia, tem que gostar muito de chocolate. Ah, mas isso aqui, olha, um bom chocolatra como eu, não é nenhum sacrifício. Verdade, tem que gostar mesmo. Um banquete para os olhos e principalmente para o paladar. Eu achei muito bom, bem gostoso. Já existe fila de clientes para encomendar o panetone gigante. Uma delícia. Com 5 quilos, 2,5 quilos só de chocolate. Com certeza, né? Tem panetone aberto para comer, mas vale a pena. Os planos para o Natal de 2018 são ainda mais ambiciosos. Vocês estão pensando em fazer um maior ainda? Então, estamos tendo muito sucesso, graças a Deus, né? Vamos ver, podemos pensar na hipótese. Olha, depois dessa incrível matéria a gente vai fazer o seguinte. A gente vai parar para o intervalo comercial, mas eu volto já já com mais informações para você. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Sistema Fê Comércio do Rio de Janeiro. Voltamos, minha gente, com o seu SBT Rio Manhã. Desde já eu desejo um ótimo 2018 para você e para toda a sua família que está em casa nos assistindo. Essas foram as principais notícias do nosso estado. Mais informações às 11h45 com a nossa querida Isabelle Benito no SBT Rio. Fiquem agora com o primeiro impacto. Um ótimo dia para você. Até mais, gente.